Bom dia, bom dia. A palavra pecado é transgressão da lei, né? Adão transgrediu uma lei e teve uma culpa, uma justiça. Essa transgressão da lei teve fim em Cristo. Ele tirou o pecado, a transgressão da lei, a culpa da transgressão da lei. Agora vem o Espírito, o Evangelho, para convencer um homem da justiça, que foi tirado o pecado. O problema é que as pessoas ligam o pecado à lei de Moisés. Foi a lei de Moisés. Se tem um cara condenado à morte, ele tem uma culpa de condenação à morte. Eu vou lá, eu fico no lugar dele, assumo a culpa dele. Eu tirei o pecado dele, a transgressão que ele matou alguém, e caiu sobre mim. Então eu tirei a culpa. Eu assumi a culpa. Eu, quando assumo a culpa, eu tiro a culpa de quem eu assumi a culpa. E esse entendimento de pecado de Adão não se prega no Brasil. Fala tudo superficialmente. E quando ligam lei de Moisés, as pessoas ligam imediatamente a roubar, matar e adulterar, de lei de Moisés. Mas Jesus tirou o pecado que separava o homem de Deus, que foi em Adão, não foi em lei de Moisés. E as pessoas não entendem isso, aí ficam perturbadas quando você fala que ele tirou o pecado, que você não é mais pecador, você nasceu limpo. Que elas ligam imediatamente a roubar, matar e adulterar, e não está falando sobre isso. É como se a princesa Isabel viesse libertar os negros. E as pessoas entendessem que ela veio libertar o negro de roubar, matar e adulterar. Não, ela não veio fazer isso. Tem a passagem no deserto de Jesus que Satanás pergunta para ele: por que você não cura as pessoas? Aí ele fala: não, eu vim fazer algo maior. Eu não vim fazer isso. As pessoas pensam que Jesus veio se preocupar com a parte literal. Se ele veio se preocupar com a parte literal, então ele é um fracassado, porque o mundo está uma desgraça. Então esse fundamento, né? O fundamento em Adão, a condenação, o fundamento em Adão. E a salvação, o fundamento em Cristo. As pessoas não sabem. Elas não entendem. Essa pecinha do quebra-cabeça, para elas começarem a raciocinar e nunca mais falarem que são pecadores, diante de Deus, que tem culpa, que estão transgredindo, que tem a culpa do pecado. Agora, o legalista, que é um fato, ele peca, né? Toda vez que ele tenta se justificar, ele está no erro. Agora, a palavra pecado é transgressão, é um erro, errar o alvo. Aí, dependendo do contexto, a gente pode colocar a palavra pecado. Paulo coloca, Romanos 6, continuaremos no pecado? O Espírito vem convencer o homem do pecado. Que pecado? Aí vai depender do contexto. Eu preciso saber o que é Espírito. A mensagem me convence do pecado, está lá. Agora vocês não receberam mais o espírito de escravidão para terem medo. Se o espírito traz medo, o outro tira o medo, que é exatamente o espírito que comunica o amor de Deus, o perdão na cruz, que o amor lança fora o medo. Só que está falando medo diante de Deus, não é medo desse planeta aqui Terra. Eu vou sair de carro agora, eu tenho medo de pegar o trânsito, tenho medo de ser assaltado aqui no Rio de Janeiro, está muito perigoso, por causa dessa maldita milícia que tomou conta de tudo. Eles estão fazendo arruaça em tudo quanto é canto. Eu tenho com medo. E o medo é necessário, porque eu tenho precauções. Eu não vou por aqui, vou por ali. Agora, o Evangelho fala que tirou o medo diante de Deus. É diante de Deus. Isso o pessoal não entende. Jesus veio resolver o problema diante de Deus. Nesse planeta aqui, é cada um por si. A gente tem que trabalhar pra cacete, acordar cedo. Agora, diante de Deus, está resolvido. Só que os religiosos pregam que Jesus veio resolver o problema nesse planeta e diante de Deus ele não resolveu. Eles trocam as bolas. As igrejas pregam igual o Satanás no deserto. Se você me adorar, é como se estivesse falando: se você fizer barganha, eu te darei isso aqui. Só que é o Deus do ventre, né? E a salvação na cruz eles não pregam. Eles dão a César o que é de Deus e a Deus o que é de César. É exatamente assim que acontece. Em todas as igrejas no Brasil é pregado a prostituição e o adultério. Tratando Deus como uma prostituta. Eu dou para Deus um sacrifício e Ele me dá a bênção de volta. Isso aí é prostituição. É isso que todas as igrejas pregam no sentido literal, para Deus abençoar o seu casamento, as suas finanças, te curar
e no sentido espiritual, a salvação. Nos dois sentidos, o crente no Brasil se prostitui diante de Deus, tratando Deus como uma prostituta. Isso é um fato, né? E agora a gente vai ter o jejum nacional. O jejum nacional. O Brasil inteiro se prostituindo, fazendo um sacrifício de jejum para que Deus abençoe o Brasil. Olha que coisa linda! Daqui a pouco vai ser uma lei, vai estar na Constituição, o jejum nacional. Só que a gente entende isso como a prostituição nacional e não como jejum. Que coisa linda! A gente enxerga como uma coisa podre. E os evangélicos enxergam como uma coisa linda, o jejum nacional. Logo, logo, na Constituição vai ter o jejum nacional. Daqui a pouco vai ter a fogueira santa de Israel na Constituição. Com certeza, logo, logo teremos isso. Essa prostituição estabelecida na lei brasileira, na Constituição brasileira. Por quê? Vai ser isso. Por quê? Nós vamos ser o país é teocrata que fala, né? Igual o muçulmano, igual no Irã, igual no Talibã, né? Vai ser assim, o Brasil está muito perto disso acontecer. O jejum nacional estabelecido por Nicolas Ferreira.